Olá, tudo bem com você? Bom, professor Cristiano na área, tá? A gente vai iniciar um novo assunto, mas antes de iniciar esse novo assunto, eu gostaria de passar alguns recadinhos para você. Primeiro, eu queria perguntar, como é que você está? Tá tudo bem? Tranquilo de saúde? Você e seus familiares? Tudo bem? Tudo bem? Bom, e a sua organização de estudos? Como é que está? Está empenhado? Está empenhada? Está conseguindo conciliar aí, né, todas as informações? Apesar de nós estarmos em momento remoto, você sabe, né, que nós estamos trabalhando aqui para te dar o maior suporte, né, o melhor suporte possível, tá? Bom, falando em suporte, eu gostaria de alertá-los para o seguinte fato, tá? Nosso livro didático, tá? Esse livro didático, nós estamos praticamente encerrando, né, uma unidade, a unidade 1, tá? Porque praticamente, professor, a gente não encerrou ainda. Estamos quase lá. Por quê? Porque falta, então, eu saber se vocês já fizeram todos os exercícios, tá? Principalmente aqueles da página 52, que fala assim, ó, consolidando saberes, tá? Então, nós temos os exercícios de 1 até o exercício 10, tá? Que são extremamente importantes que vocês façam. Porque ele fala sobre aquilo que a gente conversou, né, recentemente, sobre a parte de síntese de proteínas, fala sobre o DNA, o RNA, tá? Fala então desses últimos tópicos que nós conversamos, tá? Então você tem uma missão aí, fazer os exercícios da página 52 em diante, tá? Bom, a partir da página 54, também tem uma série de exercícios que é no Enem é assim, que são questões que trabalham no Enem, tá? O Exame Nacional do Ensino Médio. Então, seria muito interessante que você também colocasse isso em pauta, tá? Além de que tem alguns exercícios que também é trabalhado na Olimpíada Brasileira de Biologia, tá? Então, assim, ó, além das listas que nós estamos passando para vocês, tá? Você também tem a missão de fazer os exercícios do livro. Caso você não tenha feito estes exercícios que eu estou comentando, por favor, arrume um tempo aí para você conseguir executar. Assim que você terminar todos esses exercícios, a unidade 1 está encerrada, tá? E essa unidade 1, ela conta com capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 do nosso livro, tá legal? Livro este que eu espero que você esteja fazendo uso o tempo todo, né? Para além de consultar algumas coisas dúvidas, né? Também acompanhar as nossas aulas, beleza? Bom, como disse, nós vamos iniciar um novo conteúdo, né? Uma nova etapa da unidade 2, tá? E essa unidade 2, então, nós vamos para o capítulo de número 4. Isso está na página 60 a 61, tá? Então, a partir da página 60 a 61, nós temos, então, novos assuntos a serem abordados. Nesse momento, a gente vai começar a fazer estudo da citologia, beleza? O que é citologia, gente? Que está aqui, né? A citologia é o estudo da célula, tá? Célula esta que a gente já começou a comentar, né? Porque a gente já sabe que, por exemplo, síntese de proteína acontece no núcleo, que vai lá para o citoplasma, né? Então, esse é o estudo, a gente vai abordar o estudo da citologia, tá? Bom, essa citologia conta então com o estudo da microscopia e os tipos celulares. Essa é a informação que a gente então começar a estudar, tá? Bom, não perdendo de vista aquilo que a gente já sabe, né? Aquilo que a gente já conversou desde o comecinho do ano. Professor, em que nível de organização está a citologia? Bom, nós vamos relembrar aqui então. Átomos, tá lembrado? A gente começa aqui pelos átomos, aí nós partimos para as moléculas, que nós acabamos de estudar, né? DNA, até a própria síntese de proteína, nós acabamos de estudar esse nível molecular, e estamos passando agora para o nível das organelas e da célula. Como as organelas e as células são extremamente associadas, tá? Então a gente faz o estudo da citologia nesse grau. A gente estuda as células e as suas organelas, ou seja, as suas unidades funcionais. Tá legal? Então nós estamos aí, nesse nível de organização, tá?
célula, organela, organela, célula. Beleza? E continuando, né? Depois a gente vai passar para os tecidos, que é o último nível de organização que a gente tem que estudar no primeiro ano. Depois, no segundo ano, estuda a sequência, no terceiro ano, continuando nessa sequência. Beleza? Muito bem. Então, começamos a citologia. Para estudar citologia, nós temos que ter noções de microscopia. E ter noção de microscopia é a gente conseguir analisar o tamanho dos objetos, tá? Então, a célula em si, que é o nosso objeto biológico de estudo, ele se enquadra em um tamanho, tá? É um tamanho médio, tá? Pode ser que seja muito maior ou menor do que a gente vai falar, mas é algo que você tem que saber, tá? Então, nós vamos começar aqui nessa régua hipotética, tá? Começamos a falar sobre as unidades de medida, coisa que você estuda muito bem onde? Lá na física, né? Principalmente na física, tá? Aqui tem, ó, quilômetros, metros, centímetros, milímetros. Todas unidades extremamente conhecidas, né? Unidades do nosso dia a dia. Unidades que nosso olho humano, né? O olho nu, consegue evidenciar, consegue visualizar, consegue ver, tá? E a gente consegue fazer a distinção da imagem, saber o que ela é, tá? Isso a gente conhece como poder de resolução, tá? Quando a gente consegue ver o objeto e fazer a sua distinção, significa que ele está dentro do nosso poder de resolução, tá? E assim, a gente pode, por exemplo, a 1 milímetro conseguir ver um ovo de peixe. Então, o ovo de peixe é visível a olho nu, tá? Bom, se a sua visão for perfeita, né, se a gente não tiver nenhum desvio visual, a gente consegue fazer uma determinação de imagem, consegue ter o poder de resolução em torno de 250 micrômetros. Professor, o que significa micrômetros? Bom, é uma unidade de medida microscópica que a gente tem que analisar muito bem, tá? Então, o nosso poder de resolução, o nosso poder visual, né, de visão, a gente consegue fazer uma distinção em torno de 250 micrômetros. Ou seja, 1/4 de 1 milímetro. Se você pegar um objeto e colocar aqui dentro do milímetro e dividir ele em 4 partes, separando uma dessas partes, é possível que o nosso olho consiga fazer a distinção, tá? Então, está dentro do poder de resolução, tá? Isso significa 250 micrômetros, beleza? Bom, mas e se o objeto for menor do que 250? Aí ele não está mais no nosso poder de resolução. Aí nós temos que usar equipamentos. Lupa, aquela lupa, né? De detetive, é um equipamento, você pode até fazer uso, tá? Mas em especial os microscópios. O microscópio óptico, a gente vai falar um pouco sobre eles, né? Suas partes estruturais, tá? E o microscópio eletrônico, que também a gente vai abordar nessa aula, tá? Então, nesse caso, eu preciso que você tenha essa distinção, tá? O microscópio óptico e o microscópio eletrônico. São eles os equipamentos que a gente consegue fazer uso para estudar a citologia. Tá legal? Bom, dentro da microscopia óptica, vamos lá. Nós conseguimos enxergar, né, objetos acima de 1 milímetro, tá? Se você quiser fazer estudo de objetos biológicos ou não, tá? Acima de 1 milímetro, tranquilo. Você vai ver um pouco mais de detalhes, não muito mais detalhes, tá? Só que aí eu preciso fazer uso desse equipamento quando eu não estou vendo a olho humano, né? Principalmente. Tá? Então, por exemplo, uma célula animal e uma célula vegetal. Essas são as células, que a gente chama então de células eucarióticas, né? Essas células, elas estão enquadradas numa média, tá? Que vai de 10 a 100 micrômetros. Entre 10 e 100 micrômetros. É assim que a gente, então, consegue visualizar, tá? Tá, professor, entre 10 e 100 micrômetros é onde a gente encontra, então, as células animais e vegetais.
pelo menos a grande maioria delas, tá? Existem células maiores do que isso? Sim. Existem células menores? Sim, também, tá? Mas a maioria está enquadrada nesse intervalo aqui, tá? Bactérias, células procarióticas, é entre 1 e 10 micrômetros. Entre 1 e 10 micrômetros, a gente consegue então ver as bactérias. Organela, essa daqui que está sendo apontada pelo nosso laser aí, ó, essa daqui é uma organela conhecida como cloroplasto. É uma organela mediana, ela não é tão grande, mas também não é tão pequena. Então ela tem um tamanho relativamente médio, tá? E ela fica muito próximo de 1 micrômetro. 1 micrômetro. Legal? Tudo bem. Bom, se nós sairmos da dimensão dos micrômetros, nós vamos para outra unidade de medida, conhecida como nanômetros. Nanômetro. O que a gente tem nos nanômetros? Bom, vamos colocar aqui os vírus, as proteínas, os lipídios, pequenas moléculas, tá? Até aqui na ordem de 1 nanômetro. Passando disso, a gente já começa a entrar nos angstroms. E aí, angstrom é algo muito pequenininho, tá? Então, para a gente estudar alguma coisa que esteja na ordem dos nanômetros, o microscópio óptico já não tem um poder de resolução tão bom. Tá? Talvez aqui em torno de 1 micrômetro, o microscópio óptico ele consiga fazer uma visualização, mas não consegue fazer a distinção da imagem. Então, não é tão perfeito. Então, a gente tem que fazer o uso do microscópio eletrônico, que já é uma outra história, né? A microscopia eletrônica é uma outra conversa, tá? Porque o microscópio óptico é um microscópio simples. O eletrônico já é um microscópio bem mais elaborado. Muito bem. Então, em primeiro momento, eu preciso que você saiba o que nós vamos estudar e onde que cada coisa que a gente vai estudar se encontra dentro das unidades de medida, tá? Depois eu vou passar mais alguns princípios dessas unidades, tá? Então, se eu for estudar uma árvore, uma baleia, um homem, um beija-flor, seres vivos, um ovo de peixe, o olho humano consegue visualizar, tá? Só se eu quiser ver detalhes, né? Aí, se eu quiser estudar objetos que estejam abaixo de 1 milímetro, ou seja, nos micrômetros, microscópio óptico. Para eu estudar nanômetros, microscópio eletrônico. É assim que eu preciso que você grave, tá? Onde que se encontram os objetos mais importantes para o nosso estudo? Ou seja, as células. Elas se encontram aqui, entre 100 e 1 micrômetro. Ou o contrário, né? De 1 a 100 micrômetros. É onde a grande maioria das células serão encontradas. Legal? Gravou isso? Então, anota esse detalhe, tá? Células animais e vegetais, células eucariontes, entre 10 e 100 micrômetros. Células bacterianas, células procarióticas, entre 1 e 10 micrômetros. Tá? As organelas, elas ficam ali, em torno de 1 micrômetro, 10 micrômetros também. Tá? Então, fica mais ou menos tudo nessa dimensão aqui. Aquilo que a gente já estudou, fica aqui já, né? Nos nanômetros muito pequenininhos. Beleza? Bom, mas me explica melhor o que é um micrômetro, o que é um nanômetro, por favor? Legal, eu vou explicar, tá? Bom, para a gente conseguir enxergar o fato, olha só. Aqui eu tenho uma régua comum, né? Uma régua escolar, tá? Que você tem no seu material escolar. E aqui nós temos um pouquinho diferente, né? 0, 10, 20, que ele está colocando quantos milímetros tem, tá? Se nós trabalharmos com milímetros, tá? 1 milímetro, 2, 3, 10 milímetros, tá? Sendo que 10 milímetros corresponde a 1 centímetro, né? Tranquilo isso, sim? Essa parte aí é muito fácil, né? Então, eu tenho 1 centímetro correspondente a 10 milímetros. Legal. Cada risquinho da régua, então, é 1 milímetro. Agora, se eu pegar esse 1 milímetro e fizer uma subdivisão, dividi-lo em 1000 partes, e se eu pegar uma dessas partes, eu estou pegando 1 micrômetro. Então, 1 micrômetro, uma unidade micrométrica, é a milésima parte de 1 milímetro.
Tá legal? Então, se eu pegar 1 milímetro e dividi-lo em 1000 partes, e pegar uma dessas partes, eu estou pegando 1 micrômetro. A milésima parte de 1 milímetro. Legal? Bom, é claro que isso é muito pequenininho, tá? Se você fizer uma subdivisão, imagine você dividindo esse risquinho aqui em 1000 partezinhas, tá? E você tem que enxergar uma dessas, aí fica difícil, né? Fica difícil. Se você pegar 250 dessas partes, você estará pegando 250 micrômetros. Aí tem objeto que você até consegue falar, oh, tem alguma coisa aqui. Saber exatamente o que é, talvez não dê, mas saiba que tem alguma coisa ali. Tá legal? Bom, e nanômetro? O que é nanômetro? Vamos lá. O nanômetro é a milionésima parte de 1 milímetro. Vamos entender? Então, se você pegar esse mesmo risquinho aqui, ó, esse mesmo garotinho aí, e dividi-lo em 1 milhão de partes, vocês entenderam? 1 milhão de partes. No primeiro momento, eu dividi por 1000. Agora, eu vou dividir por 1 milhão de partes, tá? Então, aqui, se eu pegar uma dessas partezinhas, eu vou pegar a milionésima parte de 1 milímetro. Milionésima parte de 1 milímetro é o equivalente a 1 nanômetro, tá? É algo absurdamente pequeno, tá legal? Tanto é que usar microscópio óptico, né, fica completamente inviável. Então, a gente tem que usar o microscópio eletrônico, tá? Então, gravando a ideia, 1 micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro. Legal? 1 nanômetro é a milionésima parte de 1 milímetro. Encaixou as informações? Beleza, então. Continuando o fato. Aqui, portanto, nós temos que cuidar dessas unidades, os micrômetros, e dessas unidades, os nanômetros. Você percebeu que ela tem símbolo, né? Ó, micra é esse Uzinho com M, micrômetro, e esse NM é nanômetro, tá? Então, o que mais nos preocupa é estar aqui, ó. O que mais nos preocupa é que você entende que nós vamos ficar mais ou menos nessa dimensão, entre organelas, bactérias, célula animal e célula vegetal. Legal? Bom, o que são os microscópios? Surgiu há muito tempo através desse camarada aí chamado de Leeuwenhoek. O Leeuwenhoek, ele era um relojeiro, ele trabalhava com lentes, tá? E na época, ele começou a estudar algumas lentes que promoviam um aumento. Então, ele conseguia ver algumas coisas que o olho não conseguia ver, tipo protozoário na água. E ele, então, começou a elaborar um equipamento. Esse aqui é o primeiro microscópio que surgiu, tá? O microscópio de Leeuwenhoek. Aqui nesse pontinho existe uma lente. E aqui, nessa agulha, é onde o objeto biológico ou objeto qualquer será analisado, tá? Então, esse é o primeiro microscópio. Bom, Leeuwenhoek, ele passou a ser influência para outros cientistas. Esse é o outro camarada, chamado de Robert Hooke. O Robert Hooke, em 1665, praticamente o mesmo período ali, né? Século 17 do Leeuwenhoek, ele viu o trabalho do Leeuwenhoek, aquele microscópio mais simplesinho, e ele então pensou o seguinte: eu vou fazer um microscópio com duas lentes, o que a gente chama de microscópio composto, tá? Esse microscópio, construído por Robert Hooke, ele construiu duas lentes ajustadas num tubo de metal. Aqui está, ó. Então, esse aqui é o Robert Hooke, tá bem? E ele conseguiu, então, colocar uma lente numa ponta, outra lente na outra ponta. Aqui ele passou a chamar de ocular, tá? E essa pontinha aqui é chamada de objetiva. Ocular e objetiva são as lentes, então, do microscópio. A partir desse microscópio, o Robert Hooke, ele conseguiu analisar algumas coisas, tá? Só que tinha um fato.
Esse objeto ele precisava ser iluminado, tá? Ele precisava receber uma iluminação externa, tipo uma luz mesmo, né? Então aqui está uma lâmpada acesa, né? Uma lamparina acesa, né? Que na verdade não era uma lâmpada, ainda não estava, a lâmpada tinha sido inventada ainda, né? Então aqui a gente tem um foco de luz. E essa luz está iluminando esse objeto biológico que vai ser então visualizado pelo microscópio do Hooke, tá? Bom, está o principal objeto analisado, tá? Robert Hooke foi o primeiro, né, 1665, a observar células, tá? Para tal, valeu-se de um rudimentar microscópio idealizado anos antes por um outro estudioso, o Anthony van Leeuwenhoek, tá bem? Robert Hooke observou cortes finos de cortiça, casca de árvore, tá? Que se apresentava ao microscópio com um aspecto similar a pequenos favos de mel empilhados, mais ou menos assim. A cada um desses favos, Hooke atribuiu a designação de celulae, que passou então a ser chamado de célula, tá? Tanto é que a gente chama hoje o Robert Hooke de o Robertinho da célula, tá? O Robert Hooke, o cara que falou que tem células, existe um padrão então dentre os seres vivos, que eles são formados por unidades celulares. O microscópio do Hooke aqui está invertido, tá? Me desculpe, ó, aqui está invertido. Na verdade é o slide que tem um errinho, tá? Tem errinho. Eu que tô louco, tô errado. Eu que tô doido. Para. Esse aqui é o microscópio do Hooke, tá certíssimo isso aqui, tá? E aqui é o microscópio do Leeuwenhoek, tá? Não tem nada errado, não. Eu que tô virutando aqui. Bom, aqui a gente tem o local onde coloca o objeto. Se a gente vê o microscópio do Leeuwenhoek de uma forma diferente, ó, olha um olho aqui, a lente e aqui está o material biológico, tá? Então, quando se tem esse material biológico, com essa lente consegue ver através um aumento, tá? Aqui tem um parafuso que é para fazer a regulagem, para subir e descer esse objeto, tá? O Leeuwenhoek, Robert Hooke, aliás, tem essa ocular, tem aqui a objetiva e tem aqui o suporte. Legal? E a iluminação necessária para fazer, então, a visualização desse objeto, tá? Hoje, o nosso microscópio óptico, ele é diferente, né? Para não dizer bem diferente, tá? Só que ele mantém alguns princípios, tá? Ele é um microscópio composto e é um microscópio de luz. É um microscópio óptico, porque ele apresenta lentes. Como são duas lentes, é um microscópio composto. E para visualizar o objeto tem que ter luz. E aí, então, a gente tem os seguintes detalhes. Olha só. Aqui estão as duas oculares, onde colocam os olhos. Então, como são duas, é o binocular. Se fosse uma só, seria monocular, binocular. Aqui tem uma estrutura chamada de canhão. Aí, descendo um pouquinho aqui, a gente tem o braço, é uma coluna, né, sustentação. Aí aqui a gente tem uma estrutura chamada de revólver. Nesse revólver existem várias objetivas. Eu disse várias. Do Hooke só tinha uma. Aqui nós temos mais de uma. E essas objetivas, elas têm padrões diferentes. Olha para cá, ó, aqui agora. As objetivas, elas têm marcações diferentes, tipo 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes. São objetivas que conseguem fazer um aumento maior na resolução desses objetos. Tá legal? Aqui nós temos a platina, onde tem as pinças, tá? Onde se coloca o material biológico. Ó, aqui está a platina, as pinças, e aqui está, então, a lâmina biológica, tá? E aqui está o material que está sendo ou vai ser analisado, tá? Aqui existem os macrômeros e os micrômeros. Por que os? Porque tem de um lado e tem do outro, tá? São dois, lado de lá, lado de cá. Tá? O macro e micrômetro, tá? O macrométrico, o parafuso macrométrico, é o que faz o ajuste mais grosso, tá? Você consegue ver o movimento dessa platina de uma forma mais nítida. O micrométrico, o parafuso micrométrico, faz um ajuste muito fininho, então ele é bem sutil, né? Essa elevação ou baixar a platina, para você conseguir então fazer o foco, focar o seu objeto, tá?
Objeto esse que está sendo iluminado aqui através de uma lâmpada que vai passar por um diafragma e um condensador, e assim essa luz vai passar pelo objeto, vai passar pela objetiva e vai chegar aqui na ocular. Consequentemente, você vai conseguir visualizar essa imagem real e invertida. Bom, um detalhe importante. Qual vai ser o aumento? Depende. Se aqui na objetiva, na ocular, nós apresentarmos uma ocular de 10 vezes, que é um aumento, tá? E a sua objetiva, mais ou menos aqui, ó, essa objetiva que está sendo usada, também for de 10 vezes, objetiva de aumento 10 vezes, você vai fazer uma multiplicação destes. Então, 10 vezes 10, o aumento, nesse caso, vai ser de 100 vezes, tá? Então, você vai conseguir aumentar aquele objeto em 100 vezes, tá? Isso na teoria, na prática, às vezes não é bem assim, porque depende de como você fez o corte, né? Depende de todo o processo, né, de formação, né, como que você monta essa lâmina. Isso conta muito, tá? Bom, professor, então se eu tiver uma ocular de 100 e uma ocular de 10, que ela vai ser fixa, tá? E uma objetiva de 100, eu vou aumentar 1000 vezes? Exatamente, tá? Então seria essa multiplicação dentro da microscopia óptica. Legal? Muito bem. Bom, o óptico, ele é bem diferente do microscópio eletrônico, que agora conta com alguns detalhes, tá? Eu vou passar aqui usando a nossa imagem, olha só. Aqui nós teremos uma fonte de elétrons, por isso chamar de microscópio eletrônico. Aqui nós temos uma lente condensadora. Aqui é o local onde vai o material biológico, tá? Ó, material biológico. Tá bem? Deixa eu pegar o nosso apontador laser aqui para você ver, ó. O material biológico está aqui. Aí temos uma outra lente, uma objetiva, e aqui tem uma lente projetora, e aqui tem uma tela fluorescente, tá? Aqui existe o momento em que o observador pode estar, né, olhando, né, como que vai sair a imagem, e aí então emitem-se elétrons, passa pelas lentes, passa pelo material biológico, e como se fosse uma fotomicrografia eletrônica, né, vai sair uma foto. Essa imagem vai estar aqui fotografada. Então, você não está vendo a imagem real, você está vendo uma foto do objeto biológico, tá? Essa foto vai ser transferida para um computador, portanto, você pode analisar que, como tem computador, é um microscópio relativamente recente, né? Os microscópios ópticos lá vêm do século 17, o microscópio eletrônico já é do século 20, tá? 1900 e alguma coisa, onde já tem microscópio acoplado a computador, tá? Década de 70 aí, né? É onde essas coisas estão ficando mais elaboradas, tá? 1970, legal? Bom, assim que esse objeto, né, foi fotografado, essa lâmina, essa telinha vai ser agora usada aqui, né, no computador, alguns softwares, né? Vai usar então um programa para fazer a análise dessa fotografia, que às vezes nos revela coisas assim extraordinárias, como por exemplo, como é o COVID, né? O COVID-19, né? Uma fotomicrografia eletrônica de um vírus, tá? Isso aí é facilmente obtido pela tecnologia que nós temos na atualidade, tá? Bom, então a nossa aula em si, ela foi centrada na questão da microscopia, tá legal? Na nossa próxima aula, a gente vai entrar numa sequência onde a gente vai falar dos tipos celulares, tá? Que é o princípio básico da citologia. Beleza? Bom, vamos ficando por aqui. Eu digo tchau para vocês e vocês digam tchau para mim. Valeu? Até a próxima.